Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 15 de dezembro de 2022, a última do ano. Alerto a todos que essa sessão está sendo gravada e a gravação ficará disponível no YouTube e no canal do TIT. Peço também a todos que mantenham o microfone no mudo enquanto não estiverem falando, para evitar ruídos de microfonia. E eu dou início formal à sessão verificando o quórum de presença dos integrantes da Câmara do EPAT. Todos já confirmaram presença, então estão presentes além de mim, o Dr. João Carlos Silag, Dr. Ítalo e o Dr. Vinícius, hoje substituindo o Dr. João Marcelo, a quem eu agradeço mais uma vez, Dr. Vinícius, por ajudar aqui a nossa Câmara. Então, dou início formal à sessão. Nós vamos seguir a ordem da pauta, priorizando os pedidos de sustentação oral. Então, o primeiro caso com pedido de sustentação oral é do autuado Carrefour Comércio e Indústria Limitada, auto de infração 4027717. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. João Carlos Silag, com pedido de sustentação oral do Dr. Pedro Colarossi Jacob. Bom dia, Dr. Pedro. Bom dia, bom dia. Eu passo a palavra, então, ao relator para a leitura do relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Por favor, Dr. Silag. Bom dia a todos. Eu vou ler o relatório, vou ler umas passagens que, devido a algumas diligências que foram realizadas, então trata-se de um recurso ordinário diante da decisão da Câmara de primeira instância que julgou o auto de infração procedente. E em outubro de 2013, a autuada anexou aos autos a mídia CD de folhas 3017 e 3018 e protocolou petição em que requereu a juntada de parte das guias substitutivas que haviam sido relacionadas pelo fisco e ainda de outros documentos. A autuada, uma vez notificada da decisão de primeira instância, interpôs o recurso ordinário e alegando que, entre outras coisas, que teria havido cerceamento do seu direito de defesa por falta de análise de provas. E notando a presença de protocolos de documentos juntados, os quais não haviam sido apreciados pelo agente fiscal autuante, a representação fiscal converteu os autos em diligência para evitar eventual alegação de cerceamento do direito de defesa. Antes da realização da diligência, a recorrente protocolou em maio de 2015 petições nas quais prestou informações, apresentou planilhas e requereu a juntada de mídia CD contendo cópias de notas fiscais. O agente fiscal autuante respondeu à diligência, informando ter analisado o conteúdo da mídia CD. Entretanto, ao verificar que a referida diligência não havia sido atendida, ausentes comentários no termo de diligência de folhas 4.189 e 4.204 sobre os documentos juntados em outubro de 2013, bem como sobre a mídia também anexa aos autos, a adulta representação fiscal converteu os autos novamente em diligência para a devida apreciação e manifestação do agente fiscal. Antes da juntada da manifestação do fisco, a autuada protocolou novas petições em setembro de 2019, afirmando ter localizado novos documentos que comprovariam todo o crédito tomado. Em atendimento à diligência de folhas 4.206 a 208, o agente fiscal informou na manifestação de folhas 4.223 a 29, em 15 de maio de 2022, ter notificado a autuada a apresentar a mídia juntada em outubro de 2013 e a fornecer esclarecimentos. Diante das respostas e documentos apresentados pela autuada, concluiu terem sido apresentados elementos aptos e suficientes para comprovar a legitimidade dos créditos objeto da autuação para o item 1, mas produziu apenas parcialmente documentos e explicações quanto ao item 2 do presente auto. Na referida manifestação fiscal, foi anexado o demonstrativo de folhas 4.227 e 28, elaborado pelo fisco, indicando os valores remanescentes do DDF, para os itens 2.1 a 2.12, considerando o saldo remanescente após a análise de 15 de maio de 2022, denominada diligência 15 de maio de 2022, e saldo remanescente após as análises de 15 de maio de 2022 e 29 de janeiro de 2019. Finalizando, a representação fiscal apresentou o parecer de folhas 4.231 a 41, na qual
propõe o desprovimento do recurso ordinário, a despeito de acolher o afastamento das exigências proposto pelo fisco nos termos dos demonstrativos de folhas 4.227 e 4.228. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, Dr. Slag. Passo a palavra, então, ao Dr. Pedro, para a sustentação oral. Excelentíssimos senhores julgadores, bom dia a todos. Como muito bem relatado, o auto de infração versa sobre a não comprovação do crédito por conta de créditos escriturados em dias e por conta da não apresentação de notas fiscais. São 2 itens e a discussão vem desde 2013. Com a apresentação do recurso ordinário e a demonstração da apresentação de documentos fiscais que comprovam a origem do crédito e a improcedência da autuação, entre 2013 e 2014 foi determinada a diligência. Essa diligência, então, perdurou até então. E, em 2015, houve uma intimação pelo posto fiscal para serem apresentados os documentos. Em 2019, outra intimação, em que foram apresentados os documentos. E aqui o motivo da nossa sustentação é tratar do resultado da diligência. Sobreveio o resultado da diligência, na sequência veio contra-razões da representação fiscal, e o processo foi colocado em julgamento. E aí a gente vê que, quanto ao item 1, a diligência reconheceu a total improcedência, a comprovação, a apresentação dos documentos que comprovam a origem do crédito. E quanto ao item 2, que é a maior parte do débito, a comprovação da origem do crédito se faz com a apresentação das primeiras vias das notas fiscais. Desde o início da diligência, o Carrefour demonstra nos autos com a apresentação de robusto acervo probatório, 94% das notas fiscais. Planilha juntada, fazendo a composição de todas as notas fiscais e todas as notas fiscais. É um volume gigantesco de notas fiscais. Aqui no nosso sistema são quase 50 PDFs, todos compactados. E a diligência volta com relação ao item 2, ao invés de comprovar ou atestar os 94% que o Carrefour entende que existem notas fiscais que comprovam a improcedência, a diligência comprovou só 35%. O resultado de diligência, juntado aos autos, nos itens 6.1 e 6.2, ele traz uma análise bem concisa, mostrando que em 2015, o principal era próximo de 13 milhões. Com os documentos de 2015, caiu 2,5 milhões. Com os documentos de 2019, caiu 1,5 milhão. Mas não há ali uma planilha que mostre quais as notas fiscais foram consideradas pelas fiscalizações e quais não foram consideradas. Por conta disso, assim que a gente tomou conhecimento da inclusão em pauta do julgamento, não tendo sido disponibilizada a chance para a gente se manifestar sobre o resultado da diligência, e ainda que fosse dado chance, olhando para o resultado da diligência, 6 páginas do resultado da diligência, a gente não consegue saber quais foram as notas fiscais que a fiscalização considerou e quais foram as notas fiscais que a fiscalização não considerou. Porque a gente só consegue ver o valor ali no item 6.2 da diligência, tem um demonstrativo de débito fiscal que mês a mês ele mostra o que ele entendeu que deve ser cancelado de cada um dos períodos do auto de infração, do item 2 do auto de infração. Só que a gente não consegue enxergar quais as notas fiscais ele considerou e quais ele desconsiderou. E aí a gente teria que, é impossível tentar chegar, compor ali, para chegar no número dele, da fiscalização, para descobrir o que não foi considerado e apresentar os documentos. Aqui a matéria é totalmente fática, e existem os documentos, está claro, tanto é que parte robusta da autuação, só com o cancelamento da diligência aqui, a gente tem uma autuação de 120 milhões que cai para 60 milhões. Então, o direito praticamente não existe. E a questão é, existe documento ou não existe documento? O Carrefour, com os documentos apresentados, entende que 94% do item 2 deveria ser cancelado. Porém, a fiscalização no resultado da diligência cancelou apenas 35%. Só que o Carrefour não tem como checar, a gente não tem como checar o que foi considerado e o que não foi considerado. Por isso a gente apresentou uma petição anteontem, nos autos, expondo exatamente essa situação, expondo que o entendimento apresentado desde o início do processo, que existem 94% das primeiras vias de notas fiscais que comprovam a improcedência da exigência,
e pedindo para que sejamos, ao menos, intimados do resultado da diligência para apresentar a documentação, porque se mantida o julgamento a diligência da forma como está, a gente vai ter uma autuação de 60 milhões indo para o judiciário, e essa autuação numa perícia vai ser fácil de mostrar a improcedência de grande parte desse débito que ainda está sendo mantido. Então, a gente apresentou uma manifestação requerendo que fôssemos intimados do resultado da diligência para podermos nos manifestar sobre o resultado da diligência e, inclusive, indicar ali novamente toda a documentação que comprova o cancelamento da origem. Então, aqui, essa sustentação oral, ela é mais para expor o quadro fático, mostrar que essa diligência, ao entender do contribuinte, não abarca toda a documentação que foi apresentada, porém, a gente, no momento, da forma como os documentos estão postos nos autos, não tem como saber o que deixou de ser considerado pela fiscalização. Mas, no mínimo, a gente deveria ser intimado, com base no princípio contraditório, ampla defesa, para apresentar a documentação novamente e falar para o fisco, olha, eu tenho aqui uma planilha, e a planilha é bem detalhada, a planilha que foi apresentada nos autos, inclusive juntada aos autos do EPAT, a planilha. A gente só não juntou as notas fiscais, porque seria um protocolo de uma semana. A gente perderia uma semana fazendo protocolo no EPAT, dado o volume de documento em PDF. Isso foi apresentado no posto fiscal em DVD, porque era uma forma mais fácil, e mesmo assim, na diligência, tem a foto dos arquivos que foram apresentados no posto fiscal. Mas aqui a planilha ela é bem clara. A planilha ela mostra as notas fiscais, período por período, compondo mês a mês ali o valor que representa o cancelamento. E o total dessa planilha comprova o cancelamento de 94% da autuação. Então, aqui, senhores jogadores, a sustentação oral é para que o processo seja, no mínimo, convertido em nova diligência para sermos intimados do resultado dessa diligência e podermos nos manifestar, ou então que se converta em diligência para que o fiscal indique quais foram as notas fiscais, faça uma planilha, igual a gente fez, faça uma planilha dele, mostrando quais são as notas fiscais que ele entende que deixaram de ser apresentadas e mantém parcela substancial da autuação. No resumo, é isso, senhores jogadores, estou à disposição para qualquer tipo de esclarecimento de fato e agradeço pela atenção. Obrigado, doutor Pedro, pela sustentação oral. Volta a palavra ao relator, doutor Silag. Cumprimento pela objetividade da sustentação e, apesar de que eu já havia trazido o meu voto, inclusive, já vou adiantar, inclusive rejeitando uma nova diligência, mas diante dos argumentos trazidos pelo patrono, eu vou pedir, se o senhor presidente permitir, retirar o processo de pauta para examinar melhor à luz dos argumentos trazidos pelo patrono e verificar se realmente é recomendável uma nova diligência para que a fiscalização apresente discrimine, né, as notas fiscais que foram excluídas e as remanescentes, com vistas a realmente não haver um cerceamento do direito de defesa, mas eu peço para retirar o processo, então, para poder examinar melhor. Eu estou olhando aqui, essa diligência essa última diligência foi determinada pela própria representação fiscal, quando foi apresentar as contrarrazões do recurso ordinário. E foi até a doutora Luciana Vendramini, que hoje em dia é juíza do TIT aqui com a gente, e ela colocou, caso haja a juntada de novos documentos, intime-se o contribuinte. Mas eu acho estranho, né? Toda diligência que a gente faz, a gente manda intimar o contribuinte, representação fiscal depois. Assim, e realmente essa aqui não teve. Eu estou olhando o último parecer da diligência e tem 83 dos autos. Depois já foi para contrarrazões do recurso ordinário e distribuiu no TIT. Realmente não teve manifestação do contribuinte. Assim, eu acho que diligência para o autor do feito já foram realizadas 3. Eu acho que não adianta a gente ficar batendo nessa tecla. Agora, eu acho que a diligência para o contribuinte, se todos estiverem de acordo, doutor Silag, eu abro aqui esses debates, porque talvez a gente consiga resolver já nessa sessão, para não ter que voltar e se eventualmente a gente resolver fazer uma diligência, depois a gente determinar a diligência.
Eu abriria uma diligência assim, bem rápida, só para o contribuinte se manifestar sobre o resultado da diligência, e aí eu discordaria um pouquinho do Dr. Pedro. Não, acho que a parte de juntar de documentos já foi, e indicar os documentos nos autos já juntados por ele, que já teria que ter sido juntado, que combateria eventual conclusão da diligência. Dr. Pedro pediu a palavra. Doutor Paulo, eu concordo que fazer uma nova diligência também, e dado o tempo que transcorreu, é algo complicado. Mas aqui o que eu queria só pontuar de novo é que a forma como a diligência foi apresentada, e até peço o parecer em diligência muito bem esclarecido, ele voltou, veio contra razões e já foi é, é, pautado o recurso. No itens que ele analisa, o item 2 do auto de infração, item 6.1 e item 6.2 do auto, tem tão somente um quadro, resumo, com o valor de principal total e as duas reduções, e depois uma reconstituição do DDF com os valores mês a mês que o fiscal considerou que deveriam ser cancelados. Como eu mencionei aqui, para nova apresentação de documentos, uma nova diligência, concordo que seria complicado. Agora, a gente tem muita dificuldade aqui, porque a gente não sabe o que o fisco considerou de nota fiscal e o que o fisco não considerou de nota fiscal. Então, nesses termos, em se permanecer no entendimento de que vamos intimar o contribuinte a se manifestar, tudo que a gente vai poder fazer é apresentar novamente a planilha com a composição de todas as notas fiscais. Porque, eventualmente, uma nova diligência serviria para o fisco apresentar a planilha dele e para o fisco mostrar quais foram as notas fiscais que ele considerou ou não. Isso facilitaria o nosso serviço, que a gente apresentaria só as notas fiscais diferença, aquilo que o fisco não viu. Mas, de toda forma, se a gente for intimado a se manifestar nos termos em que está a diligência agora, a gente vai ter que voltar com tudo novamente para o processo. Era só esse esclarecimento que eu queria fazer, até agradeço pela oportunidade. Não, perfeito. O que eu mencionei é que, assim, tendo em vista as várias diligências realizadas, todos os documentos, sejam pelo autor do feito, seja pelo contribuinte, já tinham que ter sido juntados. Se o autor do feito eventualmente não discriminou, como o senhor disse, eu não consigo falar porque eu não tenho uma análise detida dos autos, cabe a nós, se for isso mesmo, cabe a nós eventualmente entender uma nulidade do lançamento. Mas eu acho que, assim, novas juntadas, a gente já teve todas as oportunidades, esse processo desde 2013. Eu, de verdade, eu converteria uma diligência para manifestação do contribuinte só para evitar qualquer outra nulidade, aí falando processual. É, não sei, é a proposta que eu faço para toda a Câmara. Se estiverem de acordo, doutor Silag, o senhor, doutor Ítalo, por favor. Presidente, assim, particularmente eu acho que essa diligência para o contribuinte realmente não vai resolver. O Dr. Pedro provavelmente vai apresentar o que ele já apresentou, porque conforme foi dito aí, as notas elas existem, mas foram apresentadas fora dos autos, fora do processo eletrônico. Foram apresentadas através de uma mídia CD diretamente no posto fiscal. Quando o contribuinte retornar com essa nova planilha, a gente vai continuar onde a gente já está, que é uma tese do contribuinte, de que eu tenho toda essa documentação, uma antítese, né, uma antítese do fiscal, dizendo que acolheu parte disso, mas sem dizer o que ele acolheu e o que ele deixou de acolher. De fato, eu concordo que o resultado da diligência, conforme o presidente citou, acaba não sendo uma resposta que traz liquidez ao auto de infração, porque a partir do momento que você não sintetiza o que justificou aquelas exclusões, você torna a situação problemática para nós. Mas a questão que fica o Dr. Silag, por exemplo, como relator, ele pode não aceitar a liquidez do auto de infração e querer sanear esse processo para torná-lo líquido. Então, eu não sei se é o caso, enfim, da gente acatar essa sugestão. Enfim, é uma questão problemática mesmo. Realmente, eu não sei, porque depende muito
da compreensão de cada um do que a gente está julgando, né? Tem o interesse de se julgar rápido, claro, mas tem também o interesse do fisco em tornar isso o mais líquido possível, né? Então, afinal de contas, o contribuinte também admite que não é 100%, apesar de ser quase tudo. Então, não sei, enfim, eu vou com a maioria, mas a gente... Eu acabei de dar uma olhada de novo aqui na Lei 13.457/2009. De fato, não é obrigatória a intimação do contribuinte do resultado da diligência, em que pese, em meu entendimento, ser desejável. Então, assim, nulidade processual, ao contrário do que eu tinha mencionado anteriormente, não teria. Então, acho que a gente pode voltar à sugestão do Dr. Silag, tirar esse processo de pauta, devolver para o relator, para ele dar aí um melhor encaminhamento para eles, e aí cabe a nós já trazer eventual voto de preferência ou algum se discordar. Por favor, doutor Ítalo. Só me ocorrendo aqui, o autor do feito, ele de fato ele promove o resultado da diligência, item a item, dizendo quanto disso foi reduzido. Imagino que ele analisou isso, portanto, e deve ter, apesar de não ter sido apresentado de forma explícita, alguma coisa que justifique essa redução. Então, particularmente, não me parece que é algo tão profundo a ser realizado, algo tão difícil de ser alcançado. Afinal de contas, ele não pode inventar números. Se ele promoveu a redução, algo ele aceitou e algo ele não aceitou. Então, assim, a gente parte do pressuposto de que ele tem como responder esse questionamento, né? O porquê que ele reduziu aquela porção e o porquê que ele não reduziu tudo. Então, assim, não é algo impossível de ser alcançado pela lógica, né? Então, não vejo de forma tão problemática e que vai demorar tanto. Afinal, a gente já está aqui, né, há tanto tempo para resolver isso. Não sei, não acho que é essa diligência que vai prejudicar ainda mais. Perfeito. Assim, houve a redução do valor cobrado, novo DDF, era fundamental a intimação das duas partes, na minha opinião. Dr. Silag pediu a palavra. Então, conforme eu já havia dito, quer dizer, diligência que eu havia pensado em propor é no sentido do que o doutor Ítalo acabou de dizer, mas eu só queria ouvir se tem alguma coisa a acrescentar a nossa digna representante fiscal, a doutora Aline. Então, realmente eu olhei aqui no item 6.2 e tem só o valor total, né? Não tem quais notas foram excluídas e quais foram consideradas, como comentou o doutor Ítalo, mas eu não sei se isso foi em decorrência do volume muito grande, porque como foi apresentado em mídia, né? Provavelmente é um volume muito grande. Eu não sei se por conta disso o fiscal não colocou aqui. Então, acho que o doutor Silag, que analisou melhor o processo, acho que poderia retirar de pauta para verificar se caberia essa diligência para que fosse esclarecido quais notas foram consideradas e quais o fiscal autante entendeu que não estavam nos autos, que não estavam na mídia CD apresentada pelo contribuinte, né? Nos autos não, porque foi a mídia ACD. Perfeito. Então, eu acho que a gente pode acatar essa sugestão feita inicialmente pelo Dr. Silag e pela doutora Aline. Vamos devolver esse processo para o Dr. Silag e eu acho que sim, eu já adianto um pouco meu voto, acho que seria fundamental essa nova diligência, mas a gente tem que ter bastante cuidado e deixar bem objetivo o motivo da diligência para que não seja mais uma ida e volta inútil aí. Deixar realmente o autor do feito... Por favor, doutor Ítalo. Não corroboro com o presidente, porque de fato, se há uma planilha pelo contribuinte, eu não sei onde está no processo e não sei quantas folhas tem, mas há uma planilha e deveria ser esse aí o ponto de condução, o ponto de partida dessa diligência, né? Porque se há essa planilha, o fiscal teria condição, com base nessa planilha, de indicar nessa planilha quais foram as notas que foram excluídas, consideradas nesse novo DDF apresentado, e quais foram mantidas.
Com isso, na resposta do contribuinte, ele pode muito bem dizer, ó, se o fiscal não considerou a nota A ou B, aí sim dizer que ela existe. Então, quer dizer, você parte realmente de um ponto objetivo, né, e buscando aí um resultado favorável a ambos aí, né? Doutor Ítalo, se me permite um adendo? Claro, doutor Pedro, por favor. A planilha, ela foi juntada em todas as diligências, né, nas manifestações ao posto fiscal, tá? E ela também foi juntada aos autos. E só para vocês terem uma ideia do volume da documentação, só a planilha indicando as notas fiscais, ela está juntada das folhas 3390, 3.390, até as folhas 4.174. Ou seja, a gente está falando de uma planilha que tem quase só a planilha 200 páginas de PDF, tá? Então, acho que a gente pode fazer assim. Então, eu vou devolver o processo para o relator, tá, doutor Silag, doutor Pedro? A gente se compromete aí a retornar com a maior agilidade possível o julgamento desse processo. Então, eu retiro esse processo de pauta, devolvendo ele ao relator. E assim nós encerramos o julgamento da data de hoje do caso Carrefour Comércio e Indústria Limitada. Agradeço ao doutor Pedro pela presença. Agradeço, bom dia a todos e bom trabalho. Tchau, tchau. Bom dia, obrigado. Vamos para o próximo processo da pauta. Deixa eu só ver se encerrou aqui esse caso. Encerrou. Próximo processo da pauta, com pedido de sustentação oral, é do autuado Comar Indústria e Comércio de Roupas Limitada, auto infração 4142759, é um recurso ordinário de relatoria do Dr. Silag, com pedido de sustentação oral do Dr. Daniel Kenzo Jouti, que já se encontra aqui presente. Bom dia, Dr. Daniel. Bom dia a todos. Eu passo a palavra, então, ao relator para a leitura de um breve relatório e depois a gente parte para a sustentação oral. Obrigado. Aqui trata-se de mais um recurso ordinário diante da decisão singular que julgou o auto de infração procedente. E o auto de infração contém 3 acusações, 2 delas referem-se à falta de registro em meio magnético no livro Registro de Entradas, de operações de entrada de mercadorias tributadas no item 1 e não tributadas no item 2. Em ambos os casos, ambos os itens, em decorrência de operações omitidas ao fisco, apuradas com fundamento no método do levantamento fiscal. E o item 3 é falta de registro. Então, desculpa, o item 1 e 2, como eu acabei de relatar, falta de registro. O item 3, falta de pagamento do imposto, em decorrência também de operações omitidas ao fisco, apuradas por meio do levantamento fiscal. É o suficiente para o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Silag. Passo a palavra, então, ao doutor Daniel para a sustentação oral. Doutores e jogadores desta Câmara, bom dia. A autuação e referência tem como base presunção relativa de ocorrência de operações tributárias e falta de escrituração de documentos fiscais. Em benefício do tempo, eu vou focar nos argumentos de mérito, mas também argumentos preliminares e fundamentos subsidiários. Como já dito, a autuação foi realizada com base em levantamento fiscal e apontar inconsistências nessa autuação justifica o cancelamento do auto de infração. E é isso que eu vou seguir. A primeira inconsistência diz respeito à devolução de mercadorias ao fornecedor da recorrente. Nesse cenário, a recorrente adquiriu produtos e, assim que recebeu, devolveu ao fornecedor e, para tanto, emitiu a nota fiscal de devolução, o que geraria a anulação da operação com base no artigo 4º, inciso 4 do RICMS. A próxima inconsistência diz respeito à devolução de mercadorias à recorrente pelos seus clientes.
Aqui vale lembrar que a recorrente ela vende roupas, então seus clientes costumam ser pessoas físicas que não são contribuintes do ICMS e não conseguem gerar notas fiscais. Para recepcionar essa devolução, a recorrente emite a nota fiscal com base no artigo 453 de entrada com a CEFOP de devolução. Com essas devoluções, essas operações foram anuladas e não há fato gerador do ICMS, motivo pelo qual ele não pode ser cobrado. E a próxima inconsistência diz respeito à aplicação da mesma alíquota de 18% para todas as operações, bem como desconsideração da base de cálculo reduzida. Conforme se vê das notas fiscais, há diversas alíquotas inferiores a 18% e também a base de cálculo reduzida conforme anexo 2 do ICMS. A autuação também aplicou 2 multas que devem ser, para as quais devem ser aplicado o princípio da conjunção. Por quê? São 2 penalidades para a mesma conduta, sendo ela a ausência de escrituração de documentos fiscais. As bases de cálculo dessas penalidades são correlatas, o valor da operação e o valor do imposto, e ambas decorrem do mesmo fato, que é a falta de escrituração. Além disso, verifica-se que não há dolo, fraude, simulação ou falta de pagamento do imposto. Logo, as multas devem ser relevadas reduzidas com base no artigo 527-A do ICMS. Sobre os argumentos preliminares, verifica-se que há ausência de prévia fiscalização e intimação para autorregularização da recorrente. E como fundamentos subsidiários, os juros de mora e a atualização da multa foram realizados em patamar acima da Selic, o que afronta a súmula 10 de 2017 dessa Câmara, deste tribunal. Por todo exposto, espera-se o provimento integral ou parcial do recurso ordinário, para que seja cancelada integralmente ou parcialmente a autuação, ou, caso assim não se entenda, requer-se a conversão do julgamento de diligência para apreciação de todos os documentos apresentados pela recorrente. No mais, reitero os demais argumentos de defesa e agradeço a oportunidade. Obrigado, doutor Daniel, pela sustentação oral. Retorno a palavra ao relator. Obrigado, cumprimento pela sustentação, patrono, e vou passar a exposição do meu voto. Inicialmente, com relação às questões preliminares trazidas, eu constato não proceder à alegação de nulidade do auto por erro no procedimento da fiscalização, ao lavrar o auto quase 2 anos após a solicitação dos documentos iniciais, sem o recebimento de intimação adicional para esclarecimentos. Eu digo que inexiste vedação legal para que o fisco lavre auto de infração, uma vez apurada a infração. Em sentido diverso, verificada a infração tributária, a autoridade fiscal deve efetuar o lançamento por auto vinculado e obrigatório para constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional. Não há que se falar, portanto, em ofensa ao contraditório ou cerceamento ao direito de defesa, podendo ser inaugurado contencioso na via administrativa e ou na esfera judicial após a lavratura do auto. Entendo também que o auto de infração não apresenta erros, uma vez que ele contém todos os elementos previstos no artigo 142 do CTN. Também não prospera a alegação de nulidade do auto, porque não teria havido a prévia e indispensável intimação para autorregularização nos termos do artigo 14 da Lei Complementar 1320 de 2018, o denominado Programa nos Conformes. Ressalto que o parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Complementar 1320 atribui ao fisco a discricionalidade para, de acordo com o interesse público, decidir se na apuração de indícios de determinada irregularidade poderá ser oferecido ao contribuinte prazo para que esta seja saneada, com vistas a evitar a lavratura de auto de infração. Tal possibilidade, no entanto, não se trata de obrigação para o fisco nem de direito para o contribuinte, não vinculando o fisco a tal conduta. Salienta-se ainda que o fato de um contribuinte obter uma boa classificação de acordo com o programa nos conformes não lhe confere o benefício irrestrito de não ser autuado, caso a fiscalização apure uma infração, nem implica a permanência da espontaneidade neste caso. Conforme dispõe o artigo 138 do CTN, a espontaneidade do contribuinte cessa com o início dos trabalhos fiscais, o que se configura com o recebimento da ordem de serviço fiscal, como no presente caso.
Assim, após o início da ação fiscal, o contribuinte perde a espontaneidade para regularizar a sua escrita fiscal sem a aplicação de penalidades. Igualmente despiciando a alegação de nulidade do auto, porque estaria baseado em presunção de falta de pagamento do ICMS em operações tributáveis, por ter sido constatado descumprimento de obrigação acessória. A autuada alega que o fato gerador do imposto não é a falta de registro de documento fiscal na escrita fiscal digital, mas a prática de operação de circulação de mercadorias, circunstância que não teria sido minimamente comprovada. Destaca-se que constatada a entrada de mercadorias não registradas no estabelecimento, o fisco, utilizando o método do levantamento fiscal, nos termos dos artigos 509 e 509-A do regulamento, presumiu ter ocorrido a omissão de operações tributáveis realizadas sem o pagamento do imposto. O método do levantamento fiscal, com base no artigo 509 do regulamento, é utilizado com as informações pertinentes a determinado exercício, para isso considerando-se os valores das mercadorias entradas, saídas, dos estoques inicial e final, dos serviços recebidos e dos prestados, das despesas, de outros encargos, do lucro do estabelecimento e de outros elementos informativos do exercício. Eu reproduzo a legislação que embasa o método do levantamento fiscal e passo ao exame do mérito. Relativamente às acusações dos itens 1 e 2, que tratam da falta de registro em meio magnético no livro registro de entradas, as condutas infracionais se caracterizam por descumprimento dos artigos 214 e 250-A do regulamento, tendo sido comprovadas as infrações nos registros fiscais dos documentos de entradas de mercadorias e aquisição de serviços, nas folhas 41 a 758, e referente ao período de abril de 2016 a dezembro de 2017, que permitem constatar a ausência de escrituração das notas fiscais relacionadas no anexo 1 e também no anexo 2, relativas a entradas de mercadorias no estabelecimento. E esclarece-se que o anexo 1 elenca as notas fiscais referentes a operações tributadas, ao passo que no anexo 2 se encontram as notas fiscais correspondentes às operações não tributadas. É insubsistente a alegação da autuada de que teria comprovado a ausência de circulação de mercadoria nas operações autuadas por se referirem a operações de devolução ao seu fornecedor ou a devolução de mercadorias à própria autuada, promovida por seus clientes, conforme demonstrariam os documentos carreados às folhas 920 a 2641. Argumenta, assim, ter provado a inocorrência dos fatos geradores do imposto, devendo ser cancelada a exigência do ICMS, conforme as planilhas de folhas 2647 e 2668. Entendo sem razão a recorrente, uma vez que o auto de infração não cuida de documentos fiscais cancelados, de modo que as operações neles registradas de fato ocorreram. Entretanto, se as indigitadas operações de fato fossem de devolução de mercadorias, conforme alegado, para a autuada ou pela autuada, então as mercadorias teriam entrado no estabelecimento da autuada para depois retornar ao seu fornecedor, ou teriam entrado no estabelecimento do cliente para posteriormente retornar à autuada. Neste caso, é incontroverso que as notas fiscais deveriam ter sido escrituradas, inclusive as notas fiscais de devolução, conforme os artigos 214 e 250-A do regulamento. E não merecem melhor sorte os exemplos produzidos pela recorrente, as folhas 2.764 e seguintes, e neste sentido, uma vez que muito bem analisado, eu reproduzo os excertos do parecer emitido pela representação fiscal, as folhas 2.804 e 2.807, que exaure a questão. Relativamente aos exemplos trazidos pelo contribuinte, as folhas 2.764 e 2.765. Portanto, entendo que restaram caracterizadas e comprovadas as infrações apontadas nos itens 1 e 2 do auto. Com relação ao item 3, que se refere à falta de pagamento do imposto decorrente de operações omitidas ao fisco, apuradas por levantamento fiscal, a infração se comprova pelas operações tributadas de entradas de mercadorias declaradas nas notas fiscais relacionadas no anexo 1 e não escrituradas nos registros fiscais dos documentos de entradas, conforme se verifica as folhas 41 a 758 da escrita fiscal,
E também essa infração se encontra caracterizada com base em presunção legal prevista no artigo 509-A do regulamento. E esclareço que o ICMS exigido foi corretamente calculado com a aplicação da alíquota prevista no artigo 52, inciso 1 do regulamento, de 18%, conforme o disposto no parágrafo 4º do artigo 509. A acusação do item 3 encontra sua fundamentação legal nos artigos 58 e 87 do regulamento, por deixar de lançar o ICMS em sua escrita fiscal digital e por deixar de apurar os valores exigidos nos livros fiscais devidos, respectivamente. Não procede também a alegação de duplicidade de multas com base no mesmo fato, quanto aos itens 1 e 3 do auto, não se aplicando ao caso a consunção das penalidades. A infração apontada no item 1 trata da falta de escrituração de documentos fiscais, enquanto que a infração correspondente ao item 3 decorre da falta de pagamento do imposto apurado pelo levantamento fiscal. Conforme já esclarecido na decisão de primeira instância, em seu item 64, as folhas 2.738, as infrações são de espécies distintas. No item 1, apenas é aplicada a multa devido à falta de registro de notas fiscais de entrada de mercadorias no estabelecimento, ao passo que no item 3, a penalidade combinada deriva da falta de pagamento do imposto em operações realizadas com recursos não contabilizados, omitidos ao fisco, utilizados para o pagamento das aquisições de mercadorias não registradas na escrita fiscal, sendo exigido o imposto não pago. Pode-se falar, portanto, em bitributação, e considero também procedente a acusação relativa ao item 3. A recorrente postula ainda a relevação ou redução da multa aplicada ao item 2, porque a infração, nas suas palavras, deriva de erros na declaração praticados sem dolo, fraude ou simulação, além de não implicar em falta de pagamento do tributo, como constou da própria autuação em questão. Eu digo que o artigo 527-A do regulamento apresenta diversos requisitos a serem cumpridos pelo contribuinte para que este possa fazer jus aos benefícios da redução ou relevação da multa aplicada. Relaciono esses requisitos. E, com base nesses critérios, eu examino a propriedade de se conceder o benefício da redução ou relevação relativamente ao item 2 do auto. E, porém, a despeito de não constar do relato da infração, nem do relatório circunstanciado, a existência de dolo, fraude ou simulação na prática da infração relativa ao item 2, ressalta-se que a falta de registro em meio magnético no livro registro de entradas, de operações de entrada de mercadorias tributadas, configura evidente embaraço à fiscalização que gera custos ao erário. Destaca-se que tal contexto fático implica prejuízo ao erário ao provocar a movimentação do aparato estatal por meio de trabalhos de auditoria fiscal desenvolvidos no estabelecimento da autuada, além de constituírem uma abertura para outras irregularidades tributárias. Quanto ao porte do contribuinte, verifica-se na tabela, com o valor total das operações e serviços referentes aos 12 meses anteriores à lavratura do auto, as folhas 7, que as saídas realizadas pelo contribuinte corresponderam a um montante de cerca de 20 e quase 21 milhões de reais, não se tratando, portanto, de empresas de pequeno porte, devendo a multa ser relevada ou reduzida por esta razão. Quanto aos antecedentes fiscais, constato que a autuada não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que preenche este requisito exigido pelo artigo 527-A. E, assim, a análise empreendida com a finalidade de se verificar o atendimento aos critérios elencados no artigo 527-A, eu entendo que não recomenda a concessão do benefício da redução ou relevação da penalidade. Também não há que se falar na confiscatoriedade das penalidades aplicadas, que se encontram em sintonia com as infrações capituladas, e a sua dosimetria foi estabelecida pelo legislador, de acordo com o potencial lesivo que ele entendeu aplicável às infrações, e, de qualquer forma, existe uma vedação legal do artigo 28 da Lei 13.457, a que este órgão de julgamento examine a constitucionalidade das multas. Com relação também não se discute a alegação de atualização indevida do valor das operações para efeito de aplicação da multa, matéria que já é
simulada, conforme a súmula 13 desse tribunal. E com relação à taxa de juros, eu determino a redução dos juros aplicados à taxa Selic nos termos da nova redação da súmula número 10 para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. Salientando que, para os fatos geradores, que há alguns nesse auto de infração posteriores a 1º de novembro de 2017, os juros já foram aplicados de acordo com a taxa Selic. E, finalmente, entendo não prosperar o pedido de conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização analise todos os documentos e alegações apresentados pela recorrente em sua defesa, bem como reanalise o cálculo apresentado na autuação, tendo como comparativo o demonstrativo submetido pela recorrente. Os documentos juntados não provaram a inocorrência das operações e tampouco a existência de erros no levantamento fiscal. Assim, não se verifica a motivação para a determinação da diligência requerida. Diante de todo o exposto, conheço do recurso ordinário e concedo-lhe parcial provimento apenas para reduzir os juros de mora aplicados à taxa Selic, conforme a nova redação da súmula número 10 desse tribunal para os fatos geradores anteriores a novembro de 2017. É como voto. Obrigado, doutor Silag, pela leitura do voto. Está aberta a palavra aos demais integrantes da Câmara para debates. Há um pedido de vistas aqui no sistema já do doutor Ítalo. Presidente, parabenizo o doutor Silag pelo voto, muito bem conduzido, mas eu identifico uma dissonância da minha parte, por isso o pedido de vista, com relação principalmente à consunção. Já a jurisprudência, principalmente da Câmara Superior, acolhendo esse tipo de pleito, com base nesse tipo de infração, a infração de falta de escrituração de notas fiscais de entrada, sendo absorvidas pela acusação de falta de pagamento apurado por levantamento fiscal com base no 509A. E por conta dessa dissonância, além de outros pontos que eu vou averiguar, mas esse com certeza haverá divergência, então eu peço vista para poder elaborar esse voto contrário. Alguém tem mais alguma manifestação? Então, vamos conceder a vista do doutor Ítalo para analisar essa questão com aquele mesmo compromisso nosso de sempre, de retornar o mais breve possível nas primeiras sessões do ano que vem. Então, concedo vista ao doutor Ítalo, e assim nós encerramos, então, doutor Daniel, o julgamento desse caso com saída em vistas para o doutor Ítalo. Agradeço a presença no dia de hoje. Muito obrigado, doutores. Bom dia. Bom dia. Então, encerramos o julgamento do caso Comar Indústria e Comércio de Roupas Limitada. Vamos para o próximo processo da pauta. De sustentação oral o próximo do autuado CASP Indústria e Comércio Limitada, auto de infração 4145289, recurso ordinário de relatoria do doutor Ítalo, um pedido de sustentação oral pelo doutor Maciel, que ainda não se encontra aqui presente. Acho que não vai mais comparecer. Então, eu passo a palavra para o doutor Ítalo para a leitura do voto. Se nesse inteirinho aí, doutor Maciel aparecer, a gente pode até abrir a palavra para ele, para qualquer esclarecimento. Então, por favor, doutor Ítalo. Obrigado, presidente. Como realmente acho que não haverá sustentação oral, passo direto para o voto. Digo aqui que não há preliminares. Há uma primeira acusação, que tem 1.1, relativa à falta de pagamento do imposto por emissão de notas fiscais referentes a operações tributadas como não tributadas, esclarecendo o autor do feito de que o contribuinte teria promovido saídas com diferimento ao abrigo da regra prevista no artigo 1º do Decreto 5.1.608 de 2007, dispondo que a resolução SF 0498 é a que vem trazer o rol dos produtos que se dá de forma exaustiva, não sendo dado ao intérprete ou aplicador ampliar a relação para alcançar produtos por ela não abarcados, e aí no demonstrativo
de folhas 42 e 45. A recorrente, em sua impugnação, defendia que, uma vez que os produtos arrolados no demonstrativo do item 1 são silos metálicos, logo de qualquer matéria, para cereais e possuem dispositivos mecânicos, tais produtos, mesmo que classificados no NCM 8479-8940 e não no NCM 8479-8999, fazem jus ao benefício do diferimento nas saídas internas. Pois bem, conforme já citado, o Decreto 51.608 de 2007 previu em seu artigo 1º que nas sucessivas saídas internas de máquinas ou implementos agrícolas, o lançamento do ICMS incidente fica diferido para o momento em que ocorrer a saída do estabelecimento rural dos produtos resultantes sujeitos ao imposto, frisando em seu parágrafo 2º que as máquinas e os implementos agrícolas a que se refere esse artigo são discriminados na relação prevista no inciso 5 do artigo 54 do regulamento. Esse artigo 54, inciso 5, prevê a aplicação da alíquota de 12% aos implementos e tratores agrícolas, máquinas, aparelhos e equipamentos industriais e produtos da indústria de processamentos eletrônicos de dados, observada a relação de produtos alcançados e a disciplina do controle estabelecido pelo Poder Executivo. Precisamente quanto a esses implementos agrícolas, o próprio regulamento indica-nos, em notas, a resolução SF 04 de 98, que aprova a relação de máquinas, aparelhos e equipamentos industriais, implementos e tratores agrícolas, de que trata o item 7 do parágrafo 1º do artigo 54. Em outras palavras, o diferimento previsto no Decreto 51.608 alcança os implementos agrícolas relacionados na resolução SF 04 de 98 e todas as suas alterações. Nesse ponto, eu digo aqui que é fato incontroverso que a resolução SF 04 de 98 não prevê, em seus itens, os NCMs adotados pela recorrente. Precisamente quanto aos silos, essa resolução contempla apenas o NCM 8479 e 8999, com a descrição silos de qualquer matéria com dispositivos mecânicos incorporados. É isso que prevê a resolução. Para justificar que esse NCM contempla o NCM 8479 e 8940, que foi utilizado pela recorrente, ela cita o convênio ICMS 52 de 91, prestando-se em âmbito do CONFAS conceder redução de base de cálculo nas operações ou equipamentos industriais ou implementos agrícolas. De fato, a primeira redação do convênio previa a indicação genérica silos de qualquer matéria com dispositivos mecânicos incorporados na classificação 8479 e 8999, sendo que a referida redação teve vigência até 19/10/2008. Também se confirma através do convênio ICMS 112 de 2008 que foi dada nova redação ao anexo 2, tendo sido alterado o item 3 para o código 8479 e 8940, mantendo a mesma descrição. Silos de qualquer matéria com dispositivos incorporados. Hoje, o convênio ICMS 51 de 91, a descrição do NCM 8479 e 8940 refere-se a silos mecânicos para cereais fixos, não transportáveis, incluindo as baterias com mecanismos elevadores ou extratores incorporados. E aqui eu digo que há de se concordar com a recorrente quando de suas alegações. Digo que é sabido que o código NCM, composto de 8 dígitos, tem seus 6 primeiros dígitos a classificação SH, Sistema de Harmonização. Os 2 últimos dígitos, referidos ao item e subitem, se prestam a promover a mais adequada classificação do produto. A discriminação do implemento agrícola e seu respectivo NCM, previsto na resolução SF 04/98, são as seguintes: silos de qualquer matéria com dispositivo mecânico incorporado, o NCM 8479 e 8999. Note que ao adotar no item, que é o 7º dígito da NCM, e o subitem, que é o 8º dígito da NCM, numeral 9, pelas regras classificatórias, optou-se por uma classificação mais abstrata ou genérica, que seria atribuída a outros produtos. Interpretação semântica, a descrição trazida nessa resolução é de simples compreensão. Silos de qualquer matéria com dispositivos mecânicos incorporados. Por matéria,
interpreta-se o material de sua fabricação, plástico, ferro, madeira, aço. E por dispositivos mecânicos incorporados, interpreta-se com qualquer dispositivo acoplado ao silo, como ventiladores, aquecedores, elevadores ou extratores. Dito isso, rememore-se que a recorrente aplicou a regra do diferimento aos silos descritos por ela pelo NCM 8479 e 8940, que tem a descrição silos metálicos para cereais fixos, não transportáveis, incluindo as baterias com mecanismos, elevadores ou extratores incorporados. E digo assim, sejamos pragmáticos. Como afirmar que os silos descritos na descrição 8479 e 8940 não estão incluídos na classificação 8479 e 8999? Ora, os silos de metais com elevadores ou extratores incorporados a eles, dispositivos mecânicos, portanto, amoldam-se com perfeição à descrição, silos de qualquer matéria com dispositivos mecânicos incorporados, que é a descrição do MCM final 99. Anote que tal interpretação não se antagoniza à decisão normativa CAT 03/2003, que defende a taxatividade da relação de bens e mercadorias, com descrição detalhada e respectiva classificação no código NCM, constantes dos anexos 1 e 2 da resolução SF. Isso, pois, há sem dúvida coincidência na descrição. Ainda, entendo não subsistir elastecimento quanto ao NCM, exatamente por entender esse jogador que a NCM 8479 e 8940, mais específica, está incluída na classificação 8479 e 8999, mais genérica. Em respeito a opiniões porventuras contrárias, afinal de contas, a dúvida que surge naturalmente é se há dois NCMs com duas classificações distintas, supostamente haveriam diferenças entre elas, afinal de contas eu não precisaria de uma NCM diferente para tratar do mesmo produto. Mas eu entenderia que seria necessário que se explicasse quais seriam então essas diferenças específicas dessas descrições. Eu particularmente não identifiquei. Então, para que se afirme que essas NCMs tratam-se de códigos distintos e não contemplados um no outro, faria-se necessário explicitar fundamentadamente as eventuais diferenças entre um código e outro. E eu particularmente não vejo diferença. Eu, inclusive, por ocasião do julgamento de outro auto de infração, 415.572, que inclusive foi juntado nesse processo, eu decidi, identificamente ao que eu estou aqui decidindo, frisando que naquele AIM a decisão se deu unânime e não foi objeto de recurso da Fazenda, ou seja, a decisão não foi reformada. Logicamente, não houve recurso da Fazenda, provavelmente por falta de paradigma. Afinal de contas, esse assunto não é comum aqui no TIT, acho que nunca passou, mas de qualquer forma há uma decisão já transitada em julgado nesse sentido, que é que decidir, de forma que, inclusive por não haver nas contrarrazões da representação fiscal elementos que me conduzam à revisão desse meu posicionamento, eu entendo que a acusação desse item 1 não se reduz somente ao NCM 8479 e 8940. Aliás, eu entendo que não há divergência das descrições, razão pela qual eu estou opinando pelo cancelamento desse item acusatório. Aqui eu friso que esse NCM utilizado pelo contribuinte, 8479 e 8940, não foi o único que se utilizou o contribuinte. Há outros NCMs relativos a outros produtos, e esses não foram explicitamente contestados pela recorrente, razão pela qual esses outros ficam mantidos. Então, opino pela exclusão das mercadorias descritas na NCM 8479 e 8940, por entendê-las como alcançadas pela regra do diferimento. Parto aos outros itens. Quanto aos itens 2 e 3, verso sobre a falta de pagamento decorrente de diferenças apuradas por recebimento e devolução de mercadorias na industrialização, efetuados por outro estabelecimento, apurados por meio de levantamento fiscal. A recorrente dispõe que, na ocasião, apresentou resposta à intimação, planilhas de conciliação, enfim, de modo a justificar as diferenças apuradas,
E digo eu que, embora pareçam razoáveis as suas alegações, no sentido de que parcela dessas mercadorias remetidas para a industrialização retornou no ano seguinte à remessa, embora tais saldos não constassem em seus inventários, e aí haveria uma desobrigação, o descumprimento de uma obrigação acessória, aí, que é inventariar todos os seus produtos que estão em posse de terceiro. Fato é que o ônus probante recai sobre a recorrente, que se reduziu aqui a só referenciar na planilha de conciliação, frisando que não foram trazidos aos autos as DANFs, relativas aos nossos fiscais de remessa e retorno, frisando-se ainda que esse julgador não tem acesso à íntegra descritiva das notas fiscais eletrônicas, mesmo através de chave de acesso, e ainda que assim não fosse, muita chave de acesso relativa às notas fiscais de retorno 2018 não constam em sua integralidade. No ponto, correta representação fiscal, afirmar que a presunção relativa beneficia quem a possui, cabendo à parte contrária fazer prova de que essa presunção é descabível. Assim, registre-se que o esforço probante pregado pela recorrente não foi suficiente para comprovar à luz das provas os argumentos que maneja, e a ausência desses elementos probatórios acessíveis e contundentes levam-me a preservar a autuação fiscal nesses itens 2 e 3. Quanto ao item 4, é incontroverso, por não ter sido contestado pela recorrente. E o item 5 é uma acusação meritoriamente incontroversa, eis que não contestado pela recorrente, e subsidiariamente pede-se a relevação da penalidade, com base no artigo 527-A. Eu adianto que eu indefiro esse pleito. Por primeiro, tal dispositivo não deve ser invocado para que se corrija eventual penalidade tida por, entre aspas, abusiva ou desproporcional, frisando que a alegação de confiscatoriedade encontra óbice no artigo 28 da 3457. Ademais, ainda que observados preenchimento de requisitos objetivos, digo que o julgador poderá reduzir, o que não, ou seja, sem natureza imperativa. Ficando condicionado o julgador a analisar também o porte econômico e os antecedentes fiscais, o que não se preocupou a recorrente, cujo ano lhe competia demonstrar. Por fim, anota que a penalidade tem um montante de apenas R$13 mil, o que evidentemente revela-se em montante adequado, atendendo com rigor o caráter punitivo e pedagógico da multa, razão pela qual eu entendo pelo não cabimento de redução. Quanto à questão dos juros, aplico a súmula 10 revisada, de modo que eu estou conhecendo esse recurso ordinário, estou dando parcial provimento para determinar a exclusão das mercadorias descritas na NCM 8479 e 8940 e reduzir os juros a Selic nos termos da súmula 10. Desculpe o avanço aí, é assim que votei, presidente. Obrigado, doutor Ítalo, pela leitura do voto. A palavra está aberta aos demais integrantes da Câmara para debates. Não há nenhuma manifestação, eu vou acompanhar o doutor Ítalo. E não havendo mais manifestações, então eu encerro os debates e verifico o quórum de votação. Perdão, presidente, eu preciso lançar aqui, já vou fazer. Falta lançar o resultado, o voto já estava. Já lançado, presidente. Então agora sim, eu consigo encerrar os debates e verificar o quórum de votação. Todos confirmaram presença, eu inicio votação. Todos votaram, eu encerro votação. Então, o voto do doutor Ítalo foi acompanhado à unanimidade no sentido de conhecer o recurso ordinário e dar parcial provimento. Com isso, nós encerramos o julgamento do caso CASP Indústria e Comércio Limitado. O próximo processo da pauta seria o do TV Alphaville Sistema de Televisão por Assinatura Limitada. É um recurso ordinário de relatoria do Dr. Silag com pedido de vista meu. Eu tive um problema e não consegui trazer o voto hoje, razão pela qual eu vou retirar o processo de pauta, pautar na primeira sessão seguinte possível. Então, estou devolvendo o processo ao relator e, com isso, também
Encerra-se o julgamento do caso TV Alphaville. E com isso nós terminamos todo o processo da pauta de hoje. Agradeço a todos, obrigado aí pela companhia nesse ano. Obrigado, Dr. Vinícius, por substituir aí em algumas oportunidades na nossa Câmara. Seja o Dr. João Marcelo, seja o Dr. Silag, teve bastante aqui com a gente. Volte sempre. Doutora Aline, será que continua com a gente próximo semestre? Ainda não sei. Provavelmente sim. Tomara. Tomara que continue. E eu até ia sugerir para a gente marcar o almoço de final de ano, mas esse final de ano ficou tão, acho que por ser fim de semana, ficou tão ruim de data para mim que eu não vou nem conseguir sugerir uma data para a gente almoçar. Desculpa, doutor Paulo. Claro. Desculpa, acho que ainda está sendo gravada, né, a sessão. É verdade. Obrigado por alertar. Então, eu declaro encerrada a sessão de julgamento da 6ª Câmara Julgadora, dia 15 de dezembro. Peço para o José, por favor, encerrar a transmissão e a gravação. Se puder cortar essa parte aí. Não que tenha nada demais, mas... Por favor, Jailson. Eu vou fazer um comentário quando... Acho que ainda tá, né? Tá gravando. Só mandou uma mensagem para ele. Jailson, por favor, se estiver nos escutando, pode encerrar a gravação.